Olá, salve, salve, muito bom dia, tá começando aqui pela PAN, a nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso vai estar no nosso papo dessa segunda, 30 de setembro de 2019. Sejam bem-vindos. Caso Ucrânia, diante dos passos iniciais de um processo de impeachment, Donald Trump diz que esquerdistas radicais estão causando grandes danos aos Estados Unidos. A Fazenda, após avalanche de críticas, Marcos Mion se diz indignado com a postura do integrante do reality que beijou uma colega sem consentimento dela. Felipe Hagensen foi expulso do programa. A quatro mãos, eles escreveram juntos o livro Bom Dia, Verônica, que vai virar série da Netflix, e repetem a parceria num filme sobre Suzanne von Richthofen e os irmãos Cravinhos, que em 2006 foram protagonistas de um crime que chocou o Brasil. Já já, a gente bate um papo com o escritor e roteirista Rafael Montes e a criminóloga Ilana Casoy. Esses são alguns destaques do Morning, que tá só começando, e você aí é nosso convidado especial. Vem com a gente. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Ed. Tudo bom, querida? Tudo Vamos bom? nessa? Vamos nessa, Qual Ed. é a nossa hash? Olha, hoje a nossa hashtag é tradição, hashtag JP Morning Show. Você participa comentando todos os assuntos do programa. Mande aquele gif, aquele meme pra animar a segunda-feira. Deve ter gente que tem pergunta aí pros nossos convidados. A Ilana Casoy sempre atrai muita atenção, né? Porque ela é especialista em vários crimes, Ed. Ela sabe detalhamentos aí de coisas que a gente nem imagina. E agora com esse livro que vai virar série da Netflix, eu acho que tá todo mundo mega curioso. Então aproveitem, hashtag JP Morning Show. Boa, e aqui pelo nosso WhatsApp você interage também, tá liberado, tá bom? Pra você comentar qualquer uma das nossas pautas dessa segunda-feira, inclusive mandar perguntas pros nossos convidados. 11 931 17 1009 é o nosso número. No mais, você pode acompanhar o Morning Show pelo aplicativo da Jovem Pan, é o vermelhinho. Não baixou ainda? Então faça isso, porque assim você pode levar nossa programação para conferir onde e quando você bem entender, tá bom? Também transmitimos pelo portal jp.com.br, pelo nosso canal no YouTube, e também estamos ali nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha e a gente fica feliz da vida, tá bom? Tá todo mundo convidado para passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Vamos lá, é você mesmo, Fifito. Você vem comigo agora nesse começo de programa em entrevista para a revista Ela, do jornal O Globo, nesse final de semana. O ator Reinaldo Gianecchini disse que já se relacionou com homens. Vamos lá, Fefito, por que você acha que ele decidiu agora expor a sexualidade agora? Olha, eu acho que agora é a hora mesmo da gente poder falar abertamente sobre isso e acabar com vários tabus. Acho tão engraçado que muita gente se cobrava que ele saísse do armário, como se diz, e agora que ele saiu do armário, todo mundo tá dizendo, eu já sabia. Gente, vocês têm que se decidir o que é que vocês querem, o que é que vocês vão achar legal. O Gianecchini deu entrevista pra revista Ela, pra Marina Caruso, e foi um super furo, porque a gente sabe que dos romances do Gianecchini, que não foram muitos públicos, o mais famoso era com a Marília Gabriela, na época... Maravilhoso. Maravilhoso. Na época de 2001, mais ou menos, de Laços de Família. Então o Gianecchini disse o seguinte: tive sim romances com homens e acho que esse é o momento certo de dizer. O desejo pra mim não passa pelo gênero nem pela idade. Me cobram muito quando você vai sair do armário. Primeiro quero falar pra essas pessoas, antes de você achar interessante a sexualidade dos outros, dá uma olhadinha na sua. Talvez ela tenha mais nuances do que você pensa. Reconheço todas as partes dentro de mim. O homem, a mulher, o gay, o hétero, o bissexual, a criança e o velho. Como dentro de todo mundo. A sexualidade é muito ampla e as pessoas são levianas, querem se encaixar em uma gaveta e eu não consigo, porque a sexualidade é o canal da vida e a minha sexualidade não cabe em uma gaveta. Ontem, o Gianecchini virou um dos assuntos mais comentados do país, e aí muita gente ficou tentando analisar o que era sexualidade não caber numa gaveta, e aí tudo virou uma piada no Twitter, pelo menos, com B de LGBT virando um dos assuntos mais comentados do país também, porque afinal de contas,
se não é importante, seja homem ou seja mulher e tal, ele seria bissexual. Muita gente acha que tem um apagamento dos bissexuais por aí, né? Porque se um bissexual tá com um homem e ele é homem, ele é gay. Se ele tá com uma mulher, ele automaticamente é hétero. A bissexualidade vira um pouco um não lugar na cabeça dos bissexuais. Não estaria relacionado, é um ponto. Desculpa te interromper, já com a questão da sexualidade fluida? Tem a ver. Essa é uma outra definição que basicamente é de bissexual, né? Eu sou fluido, pra mim o que eu quero me apaixonar por pessoas. Ou de pansexual, né? De pessoas que se apaixonam por qualquer pessoa, que independente de seu gênero, inclusive pessoas a gênero. Pra mim, acho que o que fica dessa história toda é que é muito simbólico que um dos maiores galãs do país consiga dizer que já se relacionou com homens sem sofrer nenhum prejuízo à sua carreira, inclusive enquanto está no ar na novela. Eu ia te perguntar, Fifito, para a comunidade LGBT, mesmo ele não se colocando, né, em uma das letrinhas aí, colocando que não quer ser colocado dentro de uma gaveta, a declaração em si, a revelação em si é importante, né? Eu acho que é bem importante, acho que é bem simbólico, Vini. Eu não sei como vai ser a carreira dele daqui pra frente, né? Porque às vezes a gente acha que tá tudo bem, mas se a gente julgar pelo caso da Bruna Linsmeyer ou da Fernanda Gentil, por exemplo, continuaram trabalhando na Globo normalmente, fazendo novela. A Fernanda estreia hoje um programa lá na Globo. Agora, se a gente pensa também no caso do Leonardo Vieira, que fez vários galãs na Record, desde que anunciou que era gay, não fez mais muita coisa relevante na TV, na emissora que trabalhava pelo menos, então a gente também pode ver que tem um prejuízo. O Silvio de Abreu, um tempo atrás, muitos anos atrás, num outro tempo de Brasil, disse que um galã não poderia sair do armário porque as donas de casa não conseguiriam suspirar por ele. Porque elas não conseguiriam ter desejo por um homem que é assumidamente gay. Eu não sei porque eu sou desse que acha que a ator tá lá mentindo. É ficção. O que você acha, Paulinha? Eu também acho, mas a gente vê que tem umas misturas. Imagina quando a pessoa faz vilão, ser xingada na rua. Isso eu acho a coisa mais louca que, assim, é improvável, eu acho, só que acontece. As pessoas ficam com uma antipatia porque o cara representa um vilão na novela. Então, eu não sei, eu acho que, de repente, essa confusão, infelizmente, possa de fato acontecer. E eu acho que muita gente pensa e repensa a respeito de abrir a sua sexualidade, de falar sobre isso, e acaba realmente evitando o assunto, não falando sobre, né? O Gianecchini resolveu pontualmente falar sobre. Sim. E o desafio do ator é justamente esse, né? Interpretar alguém que não fala sobre si mesmo. Então, ele sendo gay ou sendo hétero, o que ele vai fazer enquanto ator não tem nada a ver uma coisa relacionada à outra. Eu também acho. O Vini, foi nessa entrevista que ele falou também, deu uma opinião sobre o José Maier, né? Vocês estão falando de galã e tal, né? E o José Maier é um galã, né? Nessa acepção talvez mais antiga do termo, né? Do galã, aquele galanteador, o cara que vai pra cima, né? E conquista as mulheres. Ele deu uma declaração também nessa entrevista sobre o José Maier, o caso específico do José Maier. Exatamente, aquele caso de assédio, né? Com a figurinista a Sutonani. Desde aquela época o José Maier está afastado da televisão, não fez mais nenhum papel, e eles estavam atuando na mesma novela em que aconteceu aquela situação, né? O Gianecchini com o José Maier. E agora vem uma declaração polêmica que ele disse, Vini? do Gianecchini se posicionando a favor, em defesa do José Maier. Edgar, ele considera que a situação toda, a história toda, ela foi um pouco injusta e exagerada. Ele diz que estava dividindo, portanto, aí a novela, né, junto com o José Maier, e duvida que ele tenha sido agressivo, passando do ponto no assédio. E ele diz que há diferenças entre assédio e cantadas, e hoje ele enxerga que há uma comoção que não contribui para a verdade. Aí ele complementa: a luta pelos direitos das mulheres às vezes atropela. Eu fiquei bastante comovido. E aí ele até revela que agora, né, o José Maier, que segundo ele é um puta artista e acabou sendo massacrado, que o José Maier sumiu, fechou-se em casa e não quer mais fazer nada. Então acabou saindo em defesa aí do seu companheiro de trabalho, Edgar. Falado, vamos em frente agora, o assunto é política no Morning. Depois de um pedido de progressão de regime feito pelo Ministério Público Federal, os advogados do ex-presidente Lula vão a Curitiba consultá-lo sobre o assunto. A reportagem é do nosso colega Vitor Brau.
Os advogados de Lula devem se reunir nesta segunda-feira com o ex-presidente para tratar da possibilidade de ida para o regime semiaberto. Na sexta-feira, procuradores da Lava Jato pediram à juíza Carolina Lebos, responsável pela execução da pena do petista, que conceda a ele a progressão de regime do fechado para o semiaberto. No documento, a Força-Tarefa alegou que Lula já estaria prestes a atingir o cumprimento de 1/6 da pena estipulada pelo Superior Tribunal de Justiça, que é de 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão, que apresenta bom comportamento e que, por isso, teria direito ao benefício. Logo depois da manifestação do Ministério Público Federal, a defesa de Lula disse que vai consultá-lo sobre a possibilidade em uma reunião nesta segunda-feira, mas declarou que o ex-presidente deve ter a liberdade plena restabelecida porque não praticou qualquer crime e foi condenado em um processo ilegítimo. A posição é a mesma da namorada de Lula, a socióloga Rosângela da Silva, que escreveu nesse final de semana no Twitter: "A liberdade irá nos alcançar, mas não virá assinada por aqueles que fraudaram a justiça." No regime semiaberto, o preso pode trabalhar ou fazer cursos fora da cadeia durante o dia, mas precisa voltar à noite e aos finais de semana. Ocorre que, em muitos casos, os presídios não têm condições de abrigar detentos nesse sistema e, com isso, acabam sendo liberados com o uso de tornozeleira eletrônica. No caso de Lula, se houver a progressão de regime, caberia à juíza Carolina Lebos definir em que condições se daria o cumprimento da pena. O ex-presidente está preso desde abril do ano passado na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. Tá aí, a gente acompanhou a reportagem do Brau. Caio, na tua opinião, tem alguma intenção, essa é uma decisão protocolar, ou há alguma intenção aí, porque a defesa do Lula diz que pode haver algum prejuízo na questão do habeas corpus, ali do que ele requer, e quer que seja anulada essa sentença. Pode haver algum desdobramento jurídico a partir dessa decisão do próprio Ministério Público de solicitar a mudança de regime do ex-presidente Lula? Esse é um aspecto, né? Há vários aspectos aí para a gente abordar sobre a progressão de regime desse corrupto. Eu queria destacar 4 pontos que eu já elenquei no meu tweet, o meu tweet de hoje mais cedo, no @boletimcopola, com 2 P's e 2 L's. O primeiro ponto é que a fixação de pena no direito brasileiro é uma ficção jurídica, né? Portanto, uma fantasia, algo que vem em oposição à realidade. Por que isso? Porque aqui, né, no nosso direito penal, a pena sentenciada ela é sempre reduzida e abrandada por uma série de dispositivos penais, né? Eu vou dar alguns exemplos para o ouvinte, é até um pouco chocante para quem é leigo, mas vamos lá. Você tem, por exemplo, substituição de pena, né? Em crimes que não há violência ou grave ameaça, como é o caso, por exemplo, de corrupção, de estelionato, uma pena inferior a 4 anos, ela obrigatoriamente se converte em multa ou prestação de serviços comunitários. Olha lá, artigo 44, inciso 1 do Código Penal. Outro ponto, o regime inicial de cumprimento da pena. Só aqueles réus condenados a mais de 8 anos no cárcere iniciam efetivamente a sua pena em regime fechado, em qualquer um dos casos. Está lá no artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do mesmo Código Penal. É o caso do Lula, por exemplo, que pegou pena de 8 anos e 7 meses. Tem também a questão da primariedade do réu. O réu, ele é considerado primário até a sua primeira condenação com trânsito em julgado, independentemente de quantos crimes ele cometeu até esse ponto. Para o direito, o Lula é réu primário no caso do triplex, no caso do sítio de Atibaia, do Instituto Lula e todos os outros processos, porque nenhum desses crimes foi cometido após a sua condenação. Aliás, a sentença dele não está transitada em julgado, né? Ele foi condenado nas 2 instâncias e perdeu a apelação ao Tribunal Recursal, mas ainda não transitou em julgado a sentença. E, finalmente, a gente tem aí a progressão de regime, né? Que é o caso em tela, que é o artigo 112 da Lei de Execução Penal, que estabelece que se o preso ou o hóspede, né, no caso do Lula, abre aspas, ostentar bom comportamento carcerário, ele deve ser transferido para um regime menos rigoroso após cumprir 1/6 da pena, né? E o Lula, ao que tudo indica, ele se sente muito em casa lá na Superintendência da Polícia Federal, da entrevista para a Folha, por aí vai, parece ser um cara de bom comportamento. Portanto, a pena de fato, ela nunca reflete a pena combinada pelo juiz na sentença. A própria lei, ela ataca a punição ao criminoso. Segundo ponto que eu destaquei, progressão de regime por bom comportamento é regressão da pena por mau comportamento na rua. E aqui é uma consideração de natureza moral. Só por se comportar como um cidadão médio,
como uma pessoa razoável, o criminoso ele deixa de cumprir 84% da pena fixada no regime fechado. Será que isso é justo ou será que isso é reflexo de uma inversão de valores? Não faz muito mais sentido agravar a pena do criminoso por mau comportamento no cárcere, ao invés de privilegiá-lo, ao invés de atenuar a sua pena por bom comportamento, ignorando todo o sofrimento que ele causou fora da cadeia? E vamos lembrar que corrupção mata? Bom, só uma consideração do ponto de vista moral. O terceiro ponto é que, no Brasil, né, cadeia não tem portão, tem porta giratória. Sempre falei isso aqui. Além de todos os mecanismos que eu já citei sobre abrandamento de pena, tem outros. Tem audiência de custódia para relaxamento de prisão em flagrante, tem as saídas temporárias do regime semiaberto, que são as famosas saidinhas ou saidões, né, de Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Páscoa, Natal. Lembrando ao ouvinte, a saída é não monitorada, certo? E, invariavelmente, uma taxa enorme de criminosos deixa de regressar, né, para o sistema penitenciário. As fugas são uma certeza. E, finalmente, tem o indulto de Natal, que extingue, né, a pena dos criminosos e que só a partir do ano passado, né, de 2018, parou de ser editado pelo presidente da República. Esses 3 pontos, eles endossam aquela tese de que só está na cadeia, salvo raríssimas exceções, só está na cadeia no Brasil a seleção do crime. Né? Aliás, uma parcela da seleção brasileira do crime, porque a grande maioria está na rua rindo da lei penal, porque no Brasil o crime compensa, a conta fecha, não comete crime quem tem freio moral. Graças a Deus é a esmagadora maioria da nossa população trabalhadora e honesta, ao contrário do Lula, que não é nenhuma coisa nem outra. E aqui a gente chega no 4º e último ponto. A prisão domiciliar é o pior cenário para a narrativa Lula livre. E isso aqui, vamos dizer assim, é a metade cheia do copo, para animar o ouvinte no começo da semana, porque é muito difícil posar de preso político no conforto do seu apartamento, certo? A progressão de regime em favor do réu criminoso é uma prova cabal da observância do devido processo legal. Como assim? Então você é perseguido, mas foi beneficiado pela justiça que supostamente te persegue? Não faz sentido. Então, com esse pedido acertado da Procuradoria, fica claro que o compromisso do Ministério Público é com a lei, independentemente da opinião pessoal dos membros da Lava Jato sobre esse grande corrupto que é o Lula. E percebam o desespero no tweet da namorada do Lula que a gente viu na reportagem, a socióloga Rosângela da Silva, abre aspas, a liberdade irá nos alcançar, mas não virá assinada por aqueles que fraudaram a justiça. E é um problema isso, porque o Lula ele não tem o direito de permanecer preso contra a lei penal. E a sua soltura vai escancarar para a sociedade a bandidolatria do nosso sistema penal, com todos esses incentivos aos criminosos que a gente já tratou aqui. Finalmente, do ponto de vista político, a soltura de Lula, obviamente, favorece a polarização política e fortalece, né, a oposição ao Lula, que nesse momento tem como principal agente o quê? O presidente Bolsonaro. Então, o Lula só tem a perder indo para o regime semiaberto e, consequentemente, pela súmula 56 do STF para a prisão domiciliar. É péssimo para ele e é por isso que o cara que está o tempo todo pedindo pela sua liberdade, na verdade, não quer sair da cadeia. Ele estava o tempo todo manipulando aí o seu gado. O Caio, você faz uma crítica aí à questão da lei, né? A progressão da pena, 1/6 já cumprido, os procuradores mesmo, conhecendo a lei que tem em mãos para aplicar, pediram a soltura dele. Muito possivelmente também poderia pensar para não incorrer em nenhum ato que poderia ser questionado ali na frente durante o processo. O que fazer então, já que você é um cara da lei, que você é um cara do direito, formado, bacharel em direito, o que fazer então? Porque a lei a ser aplicada é a lei que tem à disposição. Qual é a tua opinião? Qual é a tua sugestão para que esse estado de coisas não aconteça? Fora a crítica que você tem a todo o processo, a própria figura do Lula, como você coloca aqui. Então, lei está aí para ser cumprida, independente da gente gostar dela ou não. O pedido da Procuradoria foi muito acertado. O Lula, de fato, tem que progredir de regime e tem que terminar em prisão domiciliar. Né? A transformação social, ela passa necessariamente pelo crivo popular que elege os seus representantes, que vão ao Congresso Nacional legislar
não deveria ser em causa própria, geralmente mas deveriam legislar em nome do povo brasileiro. Obviamente, o povo brasileiro está muito insatisfeito com o nosso sistema penal, com as regras brandas do nosso Código Penal, da Lei de Execução Penal. Então, mas o que fazer aí, no caso? Como mudar esse estado de coisas? Se a lei, pelo que eu entendo do teu discurso, é leniente com relação ao que está acontecendo nesse caso específico, só para a gente centrar nele. A lei só se muda com processo legislativo. Você teria que pressionar os parlamentares, certo? A encampar aí uma reforma penal. É dificílimo, porque a reforma penal necessariamente prejudica os parlamentares. Imagina, a gente não consegue nem tipificar a Caixa 2 como crime no Código Penal, que dirá acabar com esses benefícios, porque em última análise isso aqui beneficia os corruptos, certo? Imagina, considerar a corrupção um crime sem violência ou grave ameaça. Você pega lá o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, é uma piada. Mas essa era uma agenda que estava nas manifestações aí, inclusive aquela convocada pelo próprio Bolsonaro, as manifestações da direita, isso era uma coisa que está na agenda, mudar a lei, porque tinha até, eu me lembro quando ocorreram essas manifestações ali, um grupo ali, não sei se menor ou minoritário, dentro desse todo da manifestação, que queria lá o fechamento do Congresso, queria o fechamento do STF, pedindo impeachment, enfim, dos ministros do STF. Isso que você está alegando faz parte da agenda dos movimentos de direita? Você que é um cara conservador de direita? Com certeza faz parte da agenda dos movimentos, não necessariamente uma prioridade, aquela diferença entre o que é urgente e o que é importante, porque a gente está num estado de coisas em que, por exemplo, você tem questões de ordem econômica, né, como a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma administrativa, o ajuste fiscal, que acabam aí tendo um certo protagonismo. Agora, isso de fato revolta, e é muito importante aqui pontuar, você vê, o Ministério Público, né, os procuradores da Lava Jato estão se esforçando e colocando a sua opinião pessoal de lado, né, a respeito desse grande corrupto que é o ex-presidente Lula, e fazendo a coisa certa, advogando para que ele vá para um regime menos oneroso. É o exato oposto do que fez o STF, formando aquela maioria em relação à polêmica das alegações finais, quando determinou que o procedimento fosse executado contra a lei processual, porque não existe lei. Então, enquanto os procuradores da Lava Jato estão querendo cumprir a lei, o STF está justamente atropelando o processo legislativo, tentando inventar leis e decidindo contra o que está disposto no Código de Processo Penal e no Código Penal. Vamos fechar esse bloco falando do show do Drake, ou melhor, perguntando para Paulinho o que aconteceu com o Drake. Está sendo muito criticado nas redes sociais. Gente, estamos com uma nova visão sobre o Drake aí depois que ele veio pro Brasil. Rolou um quiprocó, é isso. Gente, foram muitos momentos, Edgar, eu vou tentar recapitular todos. Tudo começou antes mesmo do Drake vir pro Brasil, porque ele tirou o Rock in Rio ali da programação, das apresentações dele, aí rolou um boato de que ele não vinha mais. Na verdade, ele tava renegociando o cachê de 3 milhões de dólares, amor, para 4, né? Que é o que ele merece, né? Ele fez essa negociação, vi até com a camiseta aqui da Rihanna hoje, ó. Bitch better have my money, que eu acho que foi o que o Drake tava na cabeça na hora de cobrar o Rock in Rio. Aí conseguiu o cachezão, tava tudo certo, ele veio. Chegou na quinta noite lá no Rio de Janeiro, alguns fãs estavam esperando o Drake. O que ele fez? Ignorou essa galerinha, Edgar, que estava filmando a passagem dele, ele não olhou pra ninguém, entrou no carro, e aí a fã até falou assim, é por isso que a Rihanna terminou com você? Mandou né? Antipático, não deu atenção pra ninguém, não deu atenção pra ninguém. Aí chegou lá na hora do showzão, todo mundo animado, quem tava lá, quem tava de pijama em casa, né, que ia curtir pela televisão. O que acontece? Sobe a Roberta Medina, a vice-presidente do Rock in Rio, e diz o seguinte, gente, infelizmente, por algum motivo que a gente não tem certeza qual é, ele não quer que a gente transmita o show, o Drake. A gente realmente lamenta de quem tá em casa e não vai poder acompanhar. O Multishow também comunicou que o quê? Que ele tinha acordado de transmitir, né? Porque você imagina como é negociação com esses artistas, né? 4 milhões, amigo, é tudo descrito em contrato. Claro. Mas que ali na hora ele resolveu que não. E isso virou o maior bafão. Primeiro que a Rihanna substituiu ele, eles pegaram um show antigo da Rihanna pra pôr pro pessoal de casa, Justíssimo. né? Que é o que deu pra fazer, é o que deu pra fazer.
Mas gerou o maior borogodó, tipo, por que que ele não quis, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. O Drake foi lá no Twitter dele e deu a desculpa dele, falou que é o seguinte, começou a chover muito, Ed. E aí, com essa história de chover muito, ele ficou meio incerto, assim, tipo, da qualidade do show que ia acontecer. Então ele resolveu cancelar. Ah, que aí, cascata. você não sabe quem foi expor ele no Papinho, Twitter. hein? Foi o Boninho. E Boa, falou o seguinte, ó, boa. não é verdade. Você pisou na bola por absoluta falta de respeito com o público brasileiro. Muito antes da chuva, já não tinha liberado o show. Mandou seu light designer embora. Deu piti geral. Simplesmente não quis liberar. Uma pena para os seus fãs brasileiros. Aí o FBI das celebridades, né, que é o Léo Dias, o nosso TMZ de uma pessoa só, ele foi lá, ele investigou um pouco mais e tal, e ele falou que realmente o Drake já não estava muito satisfeito. Ele estava reclamando que o palco era pequeno, ele não quis que nenhum fotógrafo, assim, profissional tirasse foto dele, não. Ele fez a tirolesa do evento parar, Edgar. O pessoal marcando hora pra tirolesa. Você achou que você ia descer lá cantando Hotline Bling? Não. Perdeu o horário porque o Drake mandou parar o negócio de tirolesa. E um dia antes ele realmente brigou com esse cara da luz. Só que aí ele teve que recontratar o cara, porque, tipo, não tinha ninguém pra substituir, entendeu? Então foi realmente o maior angu. E aí, ó, aí tá o negócio da esperteza do cara de 4 milhões. O que ele pensou? Eu não sei se esse show vai ficar tão bom. Então, melhor não filmar, né? Porque se der algum erro, pelo menos o mundo não fica sabendo oficialmente que, né, Drake não tomou conta aqui desse show. E meu show continua com esse valor alto e maravilhoso. Então, foi basicamente Quem só que teve assistiu mais. disse que foi morno, uma amiga minha assistiu e disse que foi morno. E disse que a luz não era boa mesmo não, você viu um pontinho no meio de um monte de escuridão, assim. O telão mostrava ele meio desanimado também. E ele falou que foi o melhor show que teve, que ele adorou. Da um carreira. aí fez um Postou discurso populista lá. Postou no Instagram. Teve gente até que achou que ele foi meio Não volta mais, irônico não. com isso daí. E ele falou, essa foi a maior diversão que eu tive em muito tempo. Obrigada, Brasil. Foi minha primeira vez, mas não será a Primeira e última. Porque dependendo do Brasil Mas Mais diz ou que menos, tem é. show Primeira e marcado, última. né? Em São galera. Paulo, pro ano que vem, Pode da desmarcar. Live Nation. Aí tem as coisas do particular, né, A Ed? galera ficou assim, Depois ó. do show teve festinha after, organizada por duas amigas de Anitta, Aí ele a quem gosta. Drake está seguindo. Teve Jojo Todinho que expôs seus seios quando viu Drake passando ali nos bastidores de Rock in Rio. Coisas que, né, acontecem, não sei em que situação. Você resolve mostrar seus seios pra alguém de repente, uma coisa do nada, uma coisa do momento que pode acontecer com qualquer um. E depois, Meu Deus. ainda teve o pessoal do hotel que contou uma fofoca aí pro Jornal Essa, que é o seguinte, Qual? Drake não comia nada oferecido pelos funcionários desse hotel. Apenas batatas fritas por seu chefe, por exemplo, ele aceitou. Ele tinha um chefe particular e as batatas, querido, veio na bagagem. Não é que, tipo, Sério? o cara pegou uma gente. batata do hotel. Não, é tudo muito supervisionado, querido Edgar. É assim. E outra, não deu gorjeta pra ninguém. Então ficou todo mundo meio de bode do Drake. As lembranças que ele deixou aqui, não sei se foram muito boas, entendeu? Que Será viagem. que ele tá seguindo a Anitta pra marcar um date em algum lugar desse mundão? Não sei. Ficou essa dúvida no ar também. Se livra, Anitta. Mais um na lista não, pelo amor. E vamos ver se na volta ele vem mais docinho, Edgar. Num show solo, que é o que ele acha que ele merece, por não sei quantos milhões de dólares, quem sabe mais simpatia, na volta de Drake ao Brasil. A Anitta que merece escolher um boy bom agora. Chega de dedo podre, Anitta. Agora, tem uma coisa que é meio verdade. Essas pessoas quando vêm de fora... e Acham que não se podem fala tudo. muito isso. Além de achar que podem tudo, elas trazem na mala a própria água e a própria comida. Porque elas não pesquisam direito sobre o Brasil. Então elas acham que a gente vive em condições subhumanas, praticamente. Elas têm medo de ficar doentes com a nossa água. É muito louco. Isso de políticos a artistas. Acho essas histórias assustadoras, assim. E ele foi embora tão logo que o show acabou, tá? Pegou o avião e Deu área. Manda o Visitou Drake essas migas passar. e foi embora. O Drake No deveria jatinho, né, assistir gente? Óbvio, John é. Bon Jovi. John Bon Jovi que Sem ontem. voz, Eu sem vou dizer uma voz. coisa, o cara sem voz, meu. 2h30 de show. Falando com aquele totalmente público. entregue ao público, levando show, Aí, fã no palco, entendeu? Né? Indo pra galera. Todo mundo sabe as músicas todas. Todo mundo sabe. Cantando versão completa Ô, de Drake, música, baixa não a bola, popurrí. pô. Quem tá aí pra dar a hora certa, Vai. hein? Aí, da pena, vai. Se catar, velho. 10h30, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Seguindo aqui com o Morning Show dessa segunda-feira para abrir a semana, já aterrorizando. Chegou a hora da gente abrir a caixa e revelar muito mais que um mistério.
Uma parceria, um pacto vivo a quatro mãos, um suspense que atormentou leitores e despertou questionamentos. Qual é a verdadeira identidade de Andrea Kilmore? Por trás de um thriller hipnotizante e surpreendente, a união de duas mentes sombrias, familiares ao perigo e a todos os amantes da literatura dark. Ilana Casoy e Rafael Montes. O que eu acabo de ler para vocês aqui está impresso na contracapa da obra desse livro aqui que está em minhas mãos, Bom Dia, Verônica, escrito a quatro mãos pelos nossos convidados de hoje no Morning Show e lançado no ano de 2016. Um dos mistérios do livro era exatamente quem de fato o tinha escrito. No finalzinho de agosto veio, então, a revelação. Andrea Kilmore era, na verdade, o pseudônimo de Ilana e Rafael, a quem dou as boas-vindas aqui no nosso Morning Show. Ilana, muito bom ter você aqui com a gente. Seja bem-vinda. Bom dia, Rafa. E o Rafa tá com a gente por Skype, tá falando diretamente do Rio de Janeiro. Bom dia, Rafael. Bom ter você aqui com a gente hoje. Bom dia, prazer todo meu. Vamos lá, pra quem não sabe, o livro Bom Dia, Verônica, esse que eu acabei de mostrar, que tem uma capa que já dá essa garra aqui e tal, ele vai virar a série da Netflix, já pra gente escancarar esse papo já de cara aqui na nossa conversa, e tem previsão de lançamento pro ano de 2020. Já tem alguma data mais específica, Elane? Não, essa parte a gente não cria. Fica pela Netflix. São os protocolos ali. Tá. Mas vocês têm alguma expectativa com relação à transposição do trabalho escrito aqui no livro? A gente que fez. Pra tela? A gente que fez. O Rafa é o criador da série, ele fez a adaptação. E eu e ele participamos da sala de roteiro, somos roteiristas da série, junto com Carol Garcia, Davi Kolbe e Gustavo Bragança. Trabalhamos meses para justamente contar essa história do Verônica, do Bom Dia Verônica, numa linguagem audiovisual. Não tão simples, né? Porque no livro você tem duas narradoras, Verônica e Janete, e você está dentro da cabeça delas. Transformar isso em série para a linguagem audiovisual não é tão simples assim, porque você tem que criar situações que mostrem o que elas pensam. Então, mas foi... Transformar discurso em imagem, né? Isso, Rafa. O discurso em imagem. Rafa, por que vocês decidiram, aliás, para os dois aqui, mas eu vou direcionar para o Rafa, para ele entrar no papo com a gente, definitivamente. Por que vocês decidiram escrever a história usando o pseudônimo? Hein? E depois de alguns anos, revelar para o público isso. A princípio, um olhar talvez mais imediato ali, falar, uma bela jogada ali, né, de marketing para dar o visualidade. Nada, foi jogada de defesa. Fala aí, Rafa. E aí? É uma jogada de marketing, então, ao contrário, né? Porque a Ilana é uma criminóloga, autora de livros de não ficção sobre serial killers, sobre crimes de grande repercussão. Então, ela já tem o público dela. Eu, com meus livros, também tenho o meu público. E quando a gente coloca um livro sobre pseudônimo, na verdade, o que a gente faz é perder leitores, né? Porque um nome totalmente desconhecido, Andrea Kilmore, que não podia participar de nenhum evento, não podia... Andrea mata mais. Andrea mata mais. Andrea mata mais, né? Então, é que eu e o Rafa a gente mata pouco. Então a ideia veio muito disso, assim, ou seja, a Ilana tem a carreira sólida dela, eu tenho a minha carreira sólida como escritor e roteirista também, e veio como quase uma brincadeira. Poxa, vamos fazer uma coisa juntos, que tal? A gente se deu bem, tem um imaginário interessante, ela mais com casos reais, eu com a ideia de ganchos, viradas, né? O Bom Dia, Verônica é um livro que você lê em uma noite e não consegue parar, né? Então, a gente falou, por que a gente não faz isso juntos e coloca sob um pseudônimo pra gente ter com essa sensação também de começar de novo, sabe? De saber como é que é chegar na livraria sem ter lá o nosso nome estampado na capa. Mas sempre foi uma brincadeira com um prazo de validade, ou seja, a gente sempre conversou que a gente colocaria o pseudônimo, mas a gente uma bela hora revelaria que éramos os autores por trás do livro. Era mais quase um jogo de adivinhação e de surpresa com os nossos leitores que já gostam desse tipo de brincadeira. A gente trabalha para surpreender. E a gente sempre teve em mente que é um tênue limite entre o mistério e a mentira. A brincadeira tem que ter fim, senão ela vira uma grande mentira, que não era a nossa intenção. Mas, de fato, eu e o Rafael, a gente se divertiu muito escrevendo Bom Dia. Um dos motivos que a gente se divertiu é que era sem compromisso nenhum.
né, com o nosso nome. A Ilana vai escrever a primeira ficção. Nossa, será que com o Rafael Montes vai dar certo? Não vai? Uma pressão. E é o anti-marketing, porque, claro, que a gente, né, não estava ali para responder, mas para nós foi um caminho muito bacana, porque a gente também se afinou nesses tempos, a gente estruturou nosso trabalho sem pressa, sem pressão, sem data para lançar. E a Darkside, nossa parceiraça, topou essa brincadeira louca, né? Bancou, falou, vamos lá, vamos fazer. Mas olha, dá pra perceber que vocês estão vivendo um caso de amor que é de bastante tempo. Aliás, eu que sou muito fã dos dois, tô bem feliz agora com Bom Dia Verônica, material novo pra ler. Só que queria saber pra vocês como é esse trabalho a 4 mãos. Porque escrever um livro já é difícil por si só, sozinho. A 4, vocês têm que ficar trafecando ideias. Então, um escreve um capítulo, um escreve outro. E assim, é um trabalho que vocês transformaram em série. E vocês agora estão trabalhando, fizeram um roteiro de um filme também sobre a Suzane von Richthofen. 2 filmes. Não, mais um terceiro que não tá citado. Nossa! São 3 então, assim, filmes? temos Como um caso assim? de amor literário. 2 sobre o caso Richthofen, um outro filme que foi minha primeira viagem de roteiro. O Rafa me convidou para colaborar num filme que ele escreveu o argumento, que é Uma Família Feliz. E eu, assim, não sei escrever roteiro. Ele falou, não, então aprende, vai lá. Eu fui lá, eu sou uma autodidata. E colaborei com ele nessa primeira experiência, que eu curti muito. E por isso, cheguei lá. É louco, né? Mas assim, outro dia eu vi uma leitora falando, já sei quem escreveu Verônica e quem era Janete. Eles dividiram. Cara, imagina, não existe dividir. É impossível você criar uma história tão desconectada. Olha, você escreve os pares, eu escrevo os ímpares. A gente tem uma criação absolutamente conjunta. A gente senta ou deita no sofá e fala e cria, e a gente faz... Nós dois somos 2 nerds, 2 caxias, é assim que a gente funciona. A gente trabalha para ter o que a gente chama de uma escaleta completa do que vai ter no capítulo, o que a gente vai dizer em cada capítulo. Nesse capítulo acontece isso, nesse acontece isso, né? Aí eu sou a página em branco, mas já com essa criação feita, escrevo, aí eu mando pro Rafa, que o Rafa é mais enxuto que eu, né? E ele tem uma habilidade com estrutura de texto, tanto literário quanto de audiovisual, muito bacana. Então, às vezes, ele inverte, às vezes ele enxuga, né? Muita coisa, volta para mim, eu falo, não, você enxugou demais, isso aqui ficou muito seco, volta, né? Ou então, não concordei. E briga? Briga de rolar no chão. A gente quase não briga, imagina. Briga muito? Bom dia, Rafael. Ou seja, é literalmente um caso de amor literário. Porque amor sem briga não existe. Meu pai dizia que onde não há briga, alguém sucumbiu. E aqui ninguém sucumbe, como eu e o Rafa, de ter umas personalidades assim, doces, tranquilas. E a Ilana é muito legal, assim, até como experiência pessoal, não só como escritor, encontrar alguém disposto a se reinventar, né, assim. Ela tinha esse peso da primeira incursão na ficção, e nesse sentido o pseudônimo ajudou, né, porque não tinha todo o peso de ser a Ilana Casoy fazendo a primeira ficção. Dali a gente estava se dando tão bem enquanto escrevia o Bom Dia Verônica, e sem saber se ia dar certo, se ia virar série, não sabíamos nada, a gente estava fazendo o livro, só na calada da noite. Bem na calada da noite. E aí nisso, esse projeto do Família Feliz, e ela eu falei, vamos fazer, ela não sei fazer roteiro, eu falei, aprende, não tem problema, vem. E depois o filme da Suzane, que aí foi justamente o contrário, né? A Ilana foi convidada, porque é uma especialista no caso Richthofen, e aí me trouxe para o filme. Então, como vocês disseram, é realmente um casamento, e com todas as brigas e bons momentos que tem que ter, né? Ô, Rafael, deixa eu entrar aqui, sair um pouco da técnica que vocês utilizaram nessa parceria para constituir essa obra que vocês lançaram em 2016, como eu disse, para entrar mesmo um pouco dentro da história, né? A escrivã Verônica Torres, personagem do livro que faz parte da trama, presencia um suicídio. Vocês tomaram algum tipo de cuidado, deliberaram a respeito desse tema, já que é uma espécie de tabu ainda para a sociedade falar de suicídio, e aí a série The 13 Reasons Why não me deixa mentir, né? Vocês tiveram algum tipo de cuidado, falaram, não, olha, vamos por aqui, como é que foi essa deliberação para falar de um tema que ainda é tratar dele como um pisar de ovos ali? Vai, Rafa, ou vou eu? Posso falar. Não, eu acho que suicídio é um tema frágil,
mas justamente é um tema importante de ser discutido, né? Ou seja, a pessoa que se mata, ela faz isso porque ela não vê outra saída. E é importante, e o livro vai nesse sentido, e a série também, de mostrar que existem outras saídas, né? Mas, infelizmente, o suicídio é uma realidade, e então a gente, no livro, teve esse cuidado de mostrar o suicídio, mas também abordar o que está por trás dele e como se pode evitar esse tipo de situação. E o suicídio a gente trata também no livro como, mais do que não ver saída, são pessoas que estão tão transtornadas que elas precisam parar a dor que elas estão sentindo. Então é um entendimento também sobre quem tem ideações e pode procurar ajuda, né? Então a gente trata com muito cuidado. A história não é sobre uma pessoa suicida. Esse é um dos casos que a Verônica vai se confrontar. Na verdade, esse caso especificamente é o bom dia da Verônica, né? Ou seja, ela vive uma rotina burocrática, sem tantos altos e baixos, e um belo dia ela chega no trabalho e uma mulher se mata na frente dela. E ela desperta para as injustiças do sistema, para as mulheres que são caladas, para casos que são ignorados pela polícia. Mulheres que não são ouvidas, que sofrem violências. Então, o despertar da Verônica é justamente presenciar esse suicídio e falar que vida é essa que eu estou vivendo, né? Ô, Ilana, e Rafael também, né? Vocês falaram um pouquinho já aí desse outro trabalho de vocês, no caso do filme da Suzanne von Richthofen, e aí quando até lançou lá, né, como o filme seria feito, com 2 versões, da Suzanne e do Cravinho, muitos comentários que a gente via, assim, dessa preocupação que as pessoas têm da glamorização do crime. Mas vai contar a história da Suzanne, que matou os pais, ela não merece, que não sei o quê, é uma criminosa. É só o Ted Bundy merece, né? Entendo. Exato. Como que vocês recebem essas reações? Também, né, por esse tipo de história. O Rafa, eu acho que sentiu mais que eu, né, Rafa, o baque da polêmica, porque o Rafa está num lugar de ficção na vida dele, né? Foi a primeira incursão dele num caso real. E para me agredir, pega a senha, cara. Faz 20 anos, né? Então, cada um por um motivo diferente. E a não ser crítica, eu sofro algumas críticas negativas bem bacanas, que eu leio, aprendo e reflito. Certo. Mas quando é o xingar, ou joga pedra na Geni, cara, eu não estou nem aí. Eu acho que o livre-arbítrio está aí para ser usado. Não gosta do tema? Não assiste. Eu acho tão simples, né? Então, não gosta de autoajuda? Não leia. Né? Não quer falar de crime? Eu tenho um amigo meu que fala assim, olha, eu tenho medo de ler seus livros, mas eu compro porque se é minha amiga eu quero ter na prateleira. Bom motivo. Tenha mesmo. Não gosta, entendeu? Eu acho que está aí o livre-arbítrio para ser exercido. Eu e o Rafa... trazer o Rafa para esse roteiro do Menina foi incrível. Por quê? Gente, esse rapaz tinha 12 anos quando esse crime aconteceu. E eu estava dentro da investigação, dentro da perícia, fazia um estágio lá, assistia a reprodução simulada. Então, um olhar novo, um olhar jovem. Eu acredito que muito do nosso público é da idade dele, que não teve esse contato. Não ficou vendo minutos e minutos de jornal, de uma mídia enlouquecida com esse crime. Memórias da imprensa, umas coisas um pouco vagas, assim, né? E tanto que, entrando nos autos do processo, eu me surpreendi com muita coisa. Eu falava, mas isso foi assim? Mas eu não lembrava que tinha sido assim. Na verdade, né? Nem eu, porque já fazia 10 anos. É por isso a opção pelas 2 versões? Eu ia perguntar sobre isso. Quando surgiu essa ideia? Vamos fazer 2 filmes. Não, são 2 coisas diferentes. Fazer 2 versões é uma ideia. Fazer 2 filmes é outra ideia. Fala, Rafa. Tô vendo ele coçando ali para falar. Quando chegou a ideia de fazer um filme da Suzanne Richthofen, né, eu sempre digo que a dificuldade não é qual é a história, a dificuldade é como contar a história e também qual é a pertinência dessa história hoje, né? Que a pergunta de muita gente é por que trazer esse caso hoje? E eu mesmo me fiz essas perguntas quando fui convidado para escrever o filme. Eu falei, pois bem, por que eu vou contar essa história hoje e como contar? Outros roteiristas já tinham tentado fazer um filme sobre a Suzanne Richthofen. É um caso público, qualquer pessoa pode fazer esse filme. Mas é muito complexo, né? Muito grande esse caso. Complexo, mas enfim, pode fazer. E apagou a luz aqui. Tá de boa, vamos lá. Vai lá. Isso foi um sinal, sei lá. Sinal. A gente começa a falar desse filme, acontece isso. Acontecem coisas.
E, enfim, então era como contar essa história, a abordagem difícil. E a ideia de fazer o filme veio com uma proposta que a gente não gostava tanto. Era uma proposta que tratava mais o pós-crime, tratava mais a questão investigativa e midiática, que todo mundo já conhece. O que eu tinha grande curiosidade de saber, e perguntei a Ilana na época, que é especialista do caso, falei, cara, eu quero saber o que aconteceu antes do crime. Como chegou nisso? Né? Porque eu não tenho dúvidas que, por causa desse crime, muitos pais passaram a se perguntar, será que meu filho seria capaz disso? Né? E muitos filhos passaram a se perguntar, poxa, em que situação eu faria isso? Então, me interessava em entender o que veio antes do crime. E aí eu perguntei, Ana, o que aconteceu antes do crime? Ela falou, cara, depende, a gente não estava lá para ver, né, enfim. Mas ela conta uma coisa e ele conta outra. E quando a gente foi ver, as versões de cada um faziam sentido e eram absolutamente opostas, contrárias uma à outra. E tem algumas histórias já, tem um filme que eu amo, que é chamado Bem Me Quer, Mal Me Quer, é um filme francês, que ele é um filme só em que na primeira metade é uma versão, na outra metade é a outra versão. E você, vendo aquilo, você fica mexido, você fala, caramba, em quem eu acredito? Isso é verdade? Ou aquilo é verdade? Ou os dois estão falando a verdade? E tem uma série que eu adoro, do The Affair, que eu adoro, que é também pontos de vista. Então a Ilana tinha o The Affair como referência e eu tinha o Baby Care. Aí o Rafa foi assistir o The Affair, eu fui assistir o Baby Care, entendeu? E a gente falou, vamos fazer um filme que você tem duas versões e cabe ao espectador julgar o que é mentira e o que é verdade. Porque tem um monte de verdade, mas tem um monte de mentira. Então é um filme só com duas versões, ou são dois filmes? Essa foi a ideia Essa inicial. foi a ideia inicial. Tá. Aí nós propusemos essa ideia aos produtores e ao diretor, e eles ficaram meio até na dúvida no início, mas depois de algum tempo a gente falou, deixa a gente escrever para vocês verem como é que fica. E aí eles leram o roteiro e adoraram. E gostaram tanto que aí sim tiveram a ideia de pegar essas duas visões e transformar em dois filmes. Então, são dois filmes que são complementares. Né? Um filme conta a visão dele. Um filme conta a visão dela. É o menino que matou meus pais. Veredito, né? O menino que matou meus pais e a menina que matou os pais. Você vai Gente, ter... a gente vai ver sessão dupla, isso? Porque quem vai ver um e não vai querer ver o outro na sequência? Por exemplo, né? Tem uma atriz no filme, viu, Rafa? Eu tava na gravação sábado e a Débora chorava tanto que ela falava assim, eu não vou conseguir ver esse filme, eu não vou conseguir ver, é muito toca... Porque ninguém conhece o lado anterior ao crime, né? Todo mundo sabe do crime pra frente. Sim. Então tem coisas ali que eles contaram e eu acho que precisa ver os dois. Não são dois filmes de 2 horas, acho que tem 80 minutos, 1h10, ainda, né? Mas a ideia é que tem um filme que seja 1h10 cada filme, de modo que ver os dois é 2h20. E aí você tem cenas espelho, que cada um, eles vivem o mesmo fato com visões diferentes, e você tem coisas que só tem na versão do Daniel e coisas que só tem na versão da Suzane, porque eles deram depoimentos muito diferentes, a gente ouviu diversas vezes esses depoimentos. Eu esperei por anos e anos o livro Continuação da Suzane, escrito pela Ilana. Eu quis muito escrever, eu tive dramas ali, por um caso que não acabava, né? Não acabava. No Brasil, não dá, eu fiquei que nem outro Capote, esperando um fim da história que não existe. É por isso que eu queria trazer à baila isso. Qual é a sua relação com a Suzane hoje? Você ainda acompanha a história? Eu tive relação com ela. Não, digo, com a história da Suzane, não com a própria. Na história do com processo. O processo. Você ainda acompanha atentamente hoje? Você ainda acha que é material para um futuro livro? Olha, eu acompanho a história, mesmo porque eu tô sempre, quando tem alguma notícia nova, nesse caso, eu sou fonte de muitos jornalistas e atendo. Livro agora, talvez do filme, né, Rafa? A gente faça porque é uma abordagem diferente, nova, mas é uma abordagem que traz o júri, tá? Porque é a partir das versões desses jovens no júri que a gente faz esse flashback, vou chamar assim, e conta a história deles antes do crime. Ilana, eu queria fazer uma pergunta para você, enquanto criminóloga, né? Porque, bom, tem um camarada chamado Andrew Lobachevsky, né, que é um psicólogo polonês que viveu aí sobre a cortina de ferro e escreveu um livro que descreve um regime de psicopatas, né? Isso durante o comunismo da segunda metade do século XX. O livro dele, ele fala de como líderes políticos psicopatas fabricam aí um exército de histéricos, né, que seriam, vamos dizer assim, idiotas úteis, replicadores
portadores de uma mensagem de opressão. O livro se chama Ponerologia, Psicopatas no Poder. Aqui no Brasil, inclusive, ele é prefaciado pelo Olavo de Carvalho. Ele tem um subtítulo no original que ele fala da a ciência da natureza do mal, né, que é a ponerologia, aplicada a propósitos políticos. Então a minha pergunta para você é a seguinte: o psicopata ele dá um bom político? Por quê? E se você e o Rafael poderiam falar, pelo que vocês conhecem, de alguma figura proeminente, seja na política nacional ou internacional, que tem traços de psicopatia. Então, Caio, eu não gosto de diagnósticos psiquiátricos feitos por nós. A gente olhar na TV, ouvir entrevista e dar um diagnóstico psiquiátrico como se não precisasse estudar para isso. Psiquiatras fazem medicina e depois estudam uns 10 anos para poder conversar com o seu examinado e entender o que ele é, tá? Então, eu sou contra. Por exemplo, todo mundo fala, a Suzane é psicopata. Então, me mostra aí o exame que fizeram, porque enquanto não fizer, eu não vou dizer isso. Tá? Ela realmente cometeu um crime, ela passa a lei do sagrado, além de passar a lei do homem, tá ela é horrível, beleza. Para dar um diagnóstico psiquiátrico, na minha vez, eu quero um médico. Então, eu não sei quem é psicopata e quem não é. O que eu posso te dizer, que eu acho que é bom esclarecer, é que existem vários graus de psicopatia. E alguns graus são muito benéficos para a humanidade. Por exemplo, um chefe de CTI, de pronto-socorro, se você chegar com um tiro na barriga, você não quer alguém com muita empatia e muita sensibilidade pelo amor. Você quer alguém que nem pense na sua mulher, nos seus filhos. Meu Deus, ele tomou um tiro e tem uma frieza. Frio. Ele precisa, porque senão ele não faz esse trabalho. Os bombeiros que salvam pessoas do World Trade Center, você acha que na hora de subir dá para pensar? Os do BOP que invadem, que sobem o morro, sabe? São os paraquedistas que se jogam lá. Então, você tem graus que são muito benéficos para a sociedade, são necessários. Psicopatas que cometem crimes são menos de 1% da população. E agora tem uma moda de misturar. Eu não sei, o ser humano não consegue entender que a humanidade também é ruim. É assim que é, a gente é bom e mal, tudo misturado e tudo junto. Então, agora é uma moda assim, todo mundo que comete um ato ruim é psicopata. Eu quero saber se todo mundo que comete um ato bom, então, é santo. Né? Não funciona, não é binário, gente. Não é binário, são graus. E crime... Claro que existe o psicopata corporativo, existe um estudioso chamado Hare, maravilhoso, que ele escreveu um livro sobre os psicopatas corporativos, porque você é chefe de uma multinacional e precisa mandar embora 3 mil pessoas, cara, você vai chorar por cada família? Você tem que ter um perfil para aquilo, e claro que existem os exagerados, aqueles além do limite, e aí já vai beirar o sadismo, vai beirar o que você tem outras questões. Mas não dá para generalizar. Eu entendo que popularmente a gente fala psicopata, mas não é de verdade e é bom que as pessoas saibam disso. Bom, olha, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu tô aqui eu tô no ar. Eu tô com o livro aqui, ó, esse exemplar aqui de capa dura, essa edição especial Bom Dia Verônica, de Rafael Montes e Ilana Casoy, que, como falamos aqui, vai virar série, vai virar série. Tá virando já, né? Tá o Rafa, estamos lá na... Vocês estão acompanhando. Nós somos produtores executivos também, além do Rafa ser o criador, a gente ser roteirista, a gente também é produtor executivo. Dessa série. Então e é super legal, a gente não falou, né, que ela justamente investiga casos de mulheres e um desses casos leva a um assassino em série brasileiro. É bem brasileiro. Então temos um assassino em série que ela vai caçar já ao longo fica do livro. Aí no e ar. O elenco é muito legal. Tem a Tainá Miller, Eduardo Moscovis, Camila Morgado, que já tá confirmado, já teve fotinho do elenco junto. Eu tô mega ansiosa pra conferir essa série. Temos dos sonhos. Tainá tá arrebentando, como Verônica. E justamente o do Moscovis faz o nosso assassino em série. Então. É o belo e mal. Legal. E é casado com a Camila Morgado. Né? Boa. Obrigado, viu, Rafael? Um abraço pra você. Mais sucesso ainda. Rafael Montes com a gente. Obrigado, Ilana. Peraí, só quero falar mais uma coisa. Posso anunciar? Vai lá. Porque no mês que vem, dia 26, vai lançar também uma série aí de doc, casos reais, de pessoas que sofreram erros de justiça, chama Em Nome da Justiça. Vai pro ar no AXN às 10 da noite, nos sábados, e é uma oportunidade também
A gente fala na ficção de assassinos, eu falo muito de casos de assassinato, mas foi uma bela oportunidade, junto com a JPO e com a Sony, de colocar no ar uma série que fale também daquelas pessoas que sofrem esse massacre do sistema, são acusadas, vão presas, e não era elas. Tá certo. Obrigado, Ilana Casoy, mais uma vez. Rafael Montes também. Obrigada, aqui com gente, a gente. adorei. Conversando sobre Bom Dia, Verônica. Esse material aqui impresso. Queremos o elenco da série aqui no Morning Show no Isso aí. lançamento. Ai, vamos fazer uma Já vamos festinha. pedir para os produtores executivos essa liberação. Vamos providenciar. Vamos lá. Bom, agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos para um destaque internacional agora aqui no Morning Show. Em meio ao recém-aberto processo de impeachment no presidente Donald Trump, disse que esquerdistas radicais estão causando grandes danos aos Estados Unidos. Vamos lá para os detalhes, Paulinha? Tô até abrindo aqui o Twitter para ver se o Trump tweetou mais alguma coisa, porque desde a noite de ontem que ele tem feito uma série de tweets para se defender desse processo de impeachment que ainda é inicial. É uma questão complicada porque envolve uma fonte, né, que a gente não sabe exatamente quem é. A gente tem alguns dados que dizem que ele é um agente da CIA. A informação é do New York Times. Ele está sob proteção federal, teme pela sua segurança. Então, essa fonte, que eles chamam de whistleblower, né? Seria o delator, que trouxe... whistleblower. Exatamente, que é quem trouxe aí informações de que, a princípio, dizem que o presidente teria pedido ao presidente da Ucrânia que investigasse o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o seu filho, Joe Biden, que é pré-candidato democrata à Casa Branca para as eleições de 2020. Então, seria um oponente do Trump em 2020, o que caracterizaria a conversa como um pedido de interferência estrangeira na disputa eleitoral dos Estados Unidos. Tem também a história de uma verba que teria sido bloqueada pelos Estados Unidos e talvez tivesse sido usada também como assim, olha, haverá uma liberação caso ajude. Enfim, é uma conversa que a gente não ouviu ainda, Edgar. A gente sabe de parte dessa conversa que foi divulgada, a gente tem transcrições disso, coisas que foram lidas já, mas ainda existe muito embate do Trump dizer que não foi assim que as coisas aconteceram, que não tem nada ali nessa conversa que possa dar margem para um pedido de impeachment, enquanto os democratas dizem que tem sim, que acreditam muito nessa fonte e até já pediram para que outras fontes, outras pessoas que possam ter conhecimento do que aconteceu nessa conversa venham a público mesmo, porque os dados dessa conversa parece que foram, de certa forma, ocultados. É tudo bastante nebuloso e inicial, Ed, e o Trump tem usado o Twitter para falar sobre isso. Então ele fez esse tweet, esses esquerdistas radicais democratas que não fazem nada, estão causando grandes danos ao nosso país. Eles estão mentindo e trapaceando como nunca antes na história do nosso país, a fim de desestabilizar os Estados Unidos da América e sua próxima eleição em 2020. Eles e a mídia falsa são perigosos e ruins. E aí ele diz o seguinte, como todo americano, mereço conhecer meu acusador, especialmente quando esse acusador representou uma conversa perfeita com o líder estrangeiro de uma maneira totalmente imprecisa e fraudulenta. E aí ele acusa o deputado democrata, que é o Adam Schiff, que é o presidente da Câmara, da comissão da Câmara responsável pelo impeachment, de ter inventado o que ele disse e trazido essa informação ali em Congresso. Ele diz assim, suas mentiras foram feitas de maneira mais flagrante e sinistra já vista na grande Câmara. Ele escreveu e leu coisas terríveis, depois disse que eram da boca do presidente dos Estados Unidos. Quero que Schiff seja interrogado ao mais alto nível por fraude e traição. Além disso, quero conhecer não apenas meu acusador, que apresentou informações de segunda e terceira mão, mas também a pessoa que ilegalmente forneceu essas informações que estavam em grande parte incorretas. Então, quer dizer, ele está bastante insatisfeito e afirmando que é uma caça às bruxas, que não foi assim que as coisas aconteceram, que essa não foi a conversa que ele teve com esse presidente. E até hoje de manhã ele estava tweetando e diz assim, mais uma vez, o presidente da Ucrânia disse que não havia pressão
sobre ele por mim, caso encerrado. E aí também tem o dado de uma pesquisa divulgada pela CBS ontem que mostra que 55% dos americanos é favorável à abertura de um processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos. Aí dentro desse número também, 42% disseram que Trump merece sofrer o impeachment por causa desse caso claro que se confirme. 36% são contra o impeachment, 22% declaram que ainda é cedo para responder. E dentro dessa pesquisa também se detecta que a grande maioria das pessoas que apoiam o impeachment são democratas. 87% dos entrevistados têm uma margem de erro de 2,3. Isso está acontecendo agora em tempo real. Cada dia um lance, Ed, porque é um processo muito inicial e agora vão começar os interrogatórios, as pessoas vão ser chamadas para falar sobre isso. É muita coisa ainda para ser apurada, Edgar. É uma guerra retórica, né? Acusações de um lado e de outro. Eu estava acompanhando aqui uma thread postada pela repórter, a Carol Krahenbuhl, do Globo News, acerca de um comentário de um pastor americano, né? O pastor Robert Jeffress, ele diz o seguinte, numa entrevista para Fox News, ela fala assim, ele diz o seguinte, se os democratas forem bem-sucedidos em remover o presidente Donald Trump, né, o que eles não vão, ele coloca aqui, isso vai causar uma guerra civil nos Estados Unidos, uma fratura na nação que jamais será curada. Quer dizer, começa-se ali um embate de retórico ali, e jurídico, porque isso também, o presidente Donald Trump querer saber, isso está com a justiça, né? Se ele está ali mantido em anonimato ou protegido, é porque tem alguma razão. De um lado, de fato, o Donald Trump, como qualquer cidadão, teria o direito de ter conhecimento de quem o está acusando, né? Mas, por outro lado, diante da circunstância, ele tem toda uma pressão política em cima e não se sabe o que pode resultar ali, né? Impressões políticas vindas, inclusive, de um presidente com o perfil, né, do presidente Donald Trump. Só alguns comentários, né, sobre a pesquisa. É muito importante a gente pontuar, como a Paulinha esmiuçou aqui pra gente, que a maioria da população ela apoia a investigação, né, não o impeachment em si. E também tem uma particularidade, né, da eleição americana, porque o voto popular lá é por colégio eleitoral. Então não necessariamente a vontade da maioria é que prevalece na eleição mesmo do presidente da República. É um sistema um pouquinho diferente do brasileiro. Foi a democracia americana, né, que inaugurou o Instituto do Impeachment no sistema presidencialista. Isso é um instituto que remonta aí ao parlamento inglês, século XIV. É um negócio super antigo e apesar da palavra ser anglo-saxã, na verdade impeachment é um galicismo, né? Ele vem de impecier, que tem origem latina em impedire, né? Que é prevenir ou literalmente frear com os pés, dar aquela pisada. Né? Então, isso que quer dizer impeachment. Né? Então, é uma forma de controle de excesso e de abuso de poder. E, assim como no Brasil, nos Estados Unidos, o impeachment ele é um processo jurídico-político. Portanto, assim, é necessário que haja uma causa jurídica e, no caso americano, tem que ser um ilícito grave. Né? Existe essa distinção na Constituição americana, ao contrário no Brasil, né, que se fala simplesmente em crime de responsabilidade, mas se trata essencialmente de uma decisão política. No caso americano, assim como no Brasil, é um processo bicameral. Lá você precisa de metade mais um da Câmara, né, que é a House of Representatives, né, que é a maioria simples, e no Senado 2/3. Só que o Senado, na composição atual, ele tem maioria republicana. É muito improvável que se forme essa maioria qualificada de 2/3, a não ser que haja, de fato, um ilícito, além de qualquer outra interpretação possível, um ilícito grave. É mais provável que o Senado freie, como foi o caso, por exemplo, do Bill Clinton, né, aí presidente democrata, no episódio Mônica Lewinsky. Vamos lembrar que lá a polêmica girou em torno da definição da felação como ato sexual. E isso faria o presidente americano incorrer em perjúrio, porque declarou que não manteve relação com a sua funcionária, relação íntima. Bom, o objetivo principal dos democratas aqui não é o impeachment. Isso é um objetivo acessório, secundário, seria um efeito colateral bem-vindo para a oposição. O objetivo maior é a narrativa, né? Então é colocar o presidente como um traidor da pátria, como um patrimonialista e desgastar aí a sua imagem, gerando uma certa paranoia conspiratória, né, de um presidente que atua em conluio com forças estrangeiras. Então, eu acho que como o Edgar colocou, é muito mais uma guerra da informação do que qualquer coisa.
Vamos girar o assunto. O governador Wilson Witzel disse ontem que vai recorrer à ONU para combater a violência no Rio de Janeiro e pedir sanções aos países vizinhos que vendem armas ao Brasil. Rodrigo Viga, vamos explicar essa história em detalhes pra gente? Bom dia, meu camarada. Fala, Ed Topetudo, tudo bem ou não? Já tava esperando um baioneta. Topetudo tá você, rapaz. Olha essa tua franja aí. É, né? Tem que aproveitar enquanto ela tá viva, né? Enquanto ela existe. O Witzel já tá com a careca reluzente. Tá caindo no olho a franja do Witzel. É engraçado quando ele tá nos eventos onde ele mais sua justamente na careca, rapaz. Aí chega a patroa, a primeira-dama com um lencinho e ele seca a careca. No mínimo diferente, né, meu caro Brown? Ou meu caro Edgar. Ô Edgar, deixa eu te dizer. O Witzel entende que existe um genocídio no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, por conta de tabela desses países aí que são produtores, emissores de armas, drogas e munições. Colômbia, Peru, Paraguai e também a nossa vizinha Bolívia. Ele esteve na semana passada em Brasília, na capital federal, conversando com o representante do governo federal e com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, e vendeu a ideia. Só que o Moro e o governo federal não compraram essa ideia. Até porque existe uma interpretação por aqui, viu, meu caro Edgar, ouvintes e internautas da Jovem Pan, que essa é mais uma iniciativa de um governador que chegou ontem, já sentou na janela e está pensando em comandar o país a partir de 2023. A representação, ele promete, via Procuradoria do Estado, que está elaborando um documento, apresentar no Conselho de Segurança da ONU esta semana, pedindo aí punições, sanções, eventualmente até algum tipo de intervenção aí na área da segurança contra esses países, porque, segundo Wilson Witzel, eles são corresponsáveis pelo genocídio, pelas mortes, pelos crimes que acontecem rotineiramente nas grandes cidades, em vários estados, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Caiu travou nosso contato com o Rodrigo Viga, diretamente do Rio. Não sei se ele já está recuperado, já consegue nos ouvir. Não, mas então vamos com o comentário do Caio. Faz sentido essa busca pela ONU, né? Essa mediação, digamos, essas sanções aí, pelas quais o governador Wilson Witzel lança mão com relação a uma entidade internacional. Você acha que isso poderia surtir um efeito ali no combate ao crime no Rio de Janeiro? Faz sentido, na tua opinião? Faz sentido para ele e só para ele. Ele quer ser a nova Greta? Witzel quer ser a nova Greta? Que isso? É um delírio de... É um delírio de grandeza por parte do governador almejar a presidência da República. E o nosso repórter Rodrigo Viga já esclareceu para o ouvinte que essa é a real motivação por trás dessa movimentação toda. Então, o que ele quer? O que o Witzel deseja? Ele quer usar o palco internacional para pressionar o governo federal e ainda aliviar a sua própria responsabilidade, né, enquanto governante, enquanto responsável pela política pública de segurança do Rio de Janeiro. Né? E é de um egoísmo ímpar você se alavancar politicamente em detrimento da imagem internacional, né, do seu estado e da capital do seu estado, né, que eu estou falando principalmente do Rio de Janeiro. E por que isso? Que cidadão do mundo que deseja viajar ou mesmo trabalhar, né, numa cidade vítima de genocídio? Então, assim, esse tipo de declaração, ele gera enormes prejuízos de imagem ao Brasil, né, que vão se refletir, em primeiro lugar, no turismo, mas depois em uma série de outros negócios. Que empresa que quer instalar a sua sede, ou mesmo uma filial, uma sucursal, num estado que é vítima de genocídio. Então, fazer isso só para firmar uma narrativa política em oposição ao governo federal, para, de certa forma, pressionar o governo atuando contra a imagem do Brasil, é lamentável. Viga, o Caio expôs aqui que é uma ação política do Wilson Witzel, na visão dele, essa busca pela ONU, na intermediação desse embate aí com relação à violência no Rio de Janeiro. E não temos mais o Viga, eu queria ouvir a opinião do Viga, se ele ia no sentido da tua análise também. A gente já retoma aqui no Morning, agora 11h21, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. O apresentador Marcos Mion se posicionou sobre a atitude de um peão que beijou uma colega na fazenda sem o consentimento dela. E essa história, claro, deu o que falar, hein, Fefito?
Pois é, foi um dos assuntos mais comentados do final de semana. Na verdade, é um assunto que começou a ser comentado já na quinta-feira à noite. Vocês lembram que no Morning Show de sexta-feira, quando eu comentei a primeira expulsão da Rossi, eu falei que tinha uma polêmica de assédio a caminho da Record, porque o Felipe, no dia anterior, beijou sem autorização a Ariane. Para dizer o mínimo, porque ainda brigou com o Diego, bateu uma porta nas costas da Tati Dias. Então, assim, tava infernizando literalmente a vida de seus companheiros de confinamento. O que é bom até um limite para o reality show, porque assédio não é entretenimento. A Record, de início, não tomou nenhuma atitude, mas as redes sociais fizeram uma gritaria tamanha e com razão para que o caso fosse investigado, que a emissora mudou de postura durante o final de semana. Então, assim, da quinta até ontem, domingo, foram 3 dias para que a decisão da Record fosse anunciada. A Ariane chegou a bater o sino, que é basicamente quando você faz 2 coisas na Fazenda. Você bate o sino para pedir para ir embora, para desistir do jogo, ou para fazer uma queixa formal contra um companheiro por agressão ou assédio. Ela bateu o sino, disse que se sentiu assediada depois de ter tomado satisfação com ele, e aí sim a Record foi atrás do caso. Alguns patrocinadores, inclusive, fizeram pressão para que a emissora tomasse uma atitude. Muita gente criticou a demora da Record porque achou que a Record estava tratando um caso de assédio, que é grave, como entretenimento. Tratou. E aí sobrou pro Marcos Mion, que em dado momento, ao chamar as pessoas para assistirem um VT sobre o que aconteceu, ele disse: prepare a sua pipoca. E aí as pessoas também acusaram o Mion de falar de assédio como entretenimento. O Mion já pediu desculpas nas redes sociais, disse que não era o caso, mas ele também aproveitou ontem, depois da expulsão do Felipe, para publicar um vídeo nas redes sociais esclarecendo ainda o assunto. A gente tem um vídeo aí, vamos rodar para ver o que ele disse. Senhoras e senhores, vocês viram agora há pouco, ao vivo, aqui o desfecho dessa história do assédio do Felipe em cima da Ariane. A Record TV tomou a decisão mais sensata, a decisão correta. Na verdade, eu não esperava outra decisão. A Record é uma empresa muito grande, é uma empresa muito correta e que tem muitos valores. Talvez a Record seja a emissora que mais tem valores e defende esses valores nesse país. O que aconteceu, e que dá para entender o porquê, é que a internet não conseguiu esperar, porque as pessoas assistiram no Play Plus, ficaram indignadas com razão. Cara, a minha indignação é gigante. Qualquer um que vê aquela cena fica extremamente indignado, ainda mais com as coisas que ele falou depois. Só que essa não pode ser uma decisão feita na hora, no quente, no calor do momento, porque é um jogo, tem um contrato, tem regras e tem leis. E cabe às autoridades, cabe os advogados, tem um corpo docente da Record avaliando tudo para conseguir encaixar a situação toda e dar nomes a tudo que aconteceu, que foi tudo que eu falei no programa agora ao vivo. Isso demora um tempo, não pode ser feito correndo, às pressas, porque tem que ser feito direito. Eu não podia falar ontem, apesar de eu não sabia ainda, mas eu imaginava qual seria o desfecho, porque eu não esperaria outro da Record. E nem de nenhuma outra emissora, porque o mundo mudou, os tempos são outros, esse tipo de atitude é inaceitável. Assediadores, abusadores não passarão mais como ok, como faz parte do costume, da cultura. Não, isso tem que parar. E agora eu peço licença ao programa, emissora, direção, porque eu preciso me posicionar pessoalmente, como cidadão. Um apresentador de reality, ele tem que ser isento. Mas esse caso é impossível ficar calado. Eu falo como filho de uma mulher, marido de outra, mas principalmente como pai de uma menina. O que acontece na Fazenda é um microcosmos da sociedade. Então a gente sabe que tem milhares de mulheres passando por uma situação de assédio ou de abuso agora, nesse momento. Eu quero muito que vocês peguem a decisão da Record. E aí, a gente vai cortar o vídeo só porque o programa tá acabando, mas aí ele basicamente pede pra usarem a decisão do Record como exemplo pra refletir. O que é que você acha, Vini? Eu acho o seguinte, foi legal o posicionamento do Marcos Mion, mas eu não sei se a Record é a emissora que mais preza pelos valores da família, mas acho que eles erraram na situação. Eu acho que eles demoraram sim. O Fefito falou aqui, o caso aconteceu
na noite de quinta para sexta, e eles foram anunciar ontem. E eles trataram sim como uma armadilha ali do público em busca da audiência, porque houve um suspense em torno de toda a história. Bini. E quando você lida com um assédio... Mas você não acha que essas coisas acontecem e acabam resultando na audiência? Mas aí nós estamos falando de um crime, Mas você está dizendo de forma premeditada, a emissora segurou para ter essa... Você acha que é isso? Ficou claro isso. E assim, bom, não sei, eu ouço o Mion falar, eu confio total nele. Assim, não, eu acho que tá tudo certo. Mas eu acho até que ele ficou exposto numa situação que ele não deveria. Sim. Porque as pessoas começaram a cobrar dele. Entendeu? E ele é o menos culpado por isso. E aí acaba tendo situações como essa. Ah, vamos pegar pipoca porque tem um script, o cara tem que falar isso. Entendeu? Aí daqui a pouco você tá assistindo o programa, a Record exibe ali entre os tweets que a galera vai compartilhando na hashtag deles, que faria o mesmo que o cara fez. Então assim, demoraram sim, superfaturaram em cima da história, e numa possível situação de assédio, Edgar, a primeira coisa que você faz, você separa o agressor da vítima. Você não pode manter por mais 2 dias o suposto agressor da suposta vítima. Isso não acontece. Você não pode prezar pelo entretenimento em cima de um crime. Entendi o seu ponto. Entendi. Eu concordo com o Vini muito do que ele falou. Assim. Bom, vamos lá. É isso. A treta da Fazenda foi finalizada. O Felipe Hagensen ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto. A gente vai esperar os próximos desdobramentos. E hoje tem informação da roça. E é isso aí. A gente fica por aqui em mais uma edição do Morning Show. Vamos fechar a lojinha. 11h31, horário de Brasília. Agradecendo aí o prestígio da sua audiência. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Amanhã tem mais, hein? A partir das 10 da manhã aqui na Jovem Pan. Valeu, tchau, cuidem-se. Hoje no Rolê de Notícias, Janô é arregão. Drake humilha geral. México vai pra lua. Filho do presidente faz selfie merda. E Coringa é o novo influenciador. Está no ar o Rolê de Notícias, 5 minutos com as principais notícias do dia, misturando humor e informação. Eu sou Felipe Xavier. E eu não, eu sou Maurício Meirelles e vamos logo às notícias. Rolê de Notícias. Oferecimento Smart Fit. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, revela que foi armado até a sessão do STF com o objetivo de matar Gilmar Mendes e depois se suicidar. É óbvio, né? O cara não vai se suicidar e depois matar o Gilmar Mendes. Senão ele estaria morto pra matar alguém. Não fez sentido o que você falou. Em entrevista, Janot disse que foi a mão de Deus que o impediu de matar Gilmar Mendes. E tem gente ainda achando que Deus é brasileiro. Não, com certeza o Janot não matou o Gilmar Mendes porque ele deve ter pensado, depois quem é que vai me tirar da cadeia, né? Melhor não. O cantor Drake chega para o Rock in Rio em seu avião particular avaliado em 400 milhões de reais. Enquanto isso, o CPM 22 chega de Uberpool. Na chegada, Drake ignorou os fãs que esperavam no aeroporto. Se ele tava mal-humorado chegando num avião de 400 milhões de reais, imagina quando ele chegar no show de van. Nossa, ele vai chutar o hold. Acho que é uma voadora nas vai costas. cuspir na Anitta, vai fazer... Cala a boca! México promete enviar robôs para a Lua em 2021. Mas os mexicanos já foram pra Lua. Você nunca viu aquele episódio do Chapolin com aerolito? É lá. Não, depois dessa notícia, os alienígenas já devem estar construindo um muro lá, né? Sim, que bom, né? Senão vai lotar de paleteria, começa essa loucura lá. Ó, eu não dou 3 meses pra começar a gravar uma nova versão da Maria do Bairro. Maria da Cratera. Maria da Cratera. Rebeldes. Rebeldes. Vamos fazer Chiquititas. A Lua vai virar um SBT. Já, já. Dudu Bolsonaro posa fazendo sinal de arminha em frente à escultura contra a violência e posta a foto no Twitter. Pra quê, né? Me fala. Será que ele não entendeu o monumento? Não sei, mas é a mesma coisa que o cara fazer selfie com um cigarrinho na boca em frente ao Hospital do Câncer. É a mesma coisa. É tipo o Kleber Bambam fazendo pose pra selfie em frente a uma biblioteca. ou o Lula fazendo selfie com a Estátua da Liberdade. Essa daí quem pegou, pegou. Diretor do novo filme Coringa culpa ativistas de esquerda de criarem polêmica alegando que o filme incentiva a prática da violência.
Isso é besteira, pô. Você acha que o pessoal vai sair por aí querendo fazer o que o Coringa faz no filme? Pô, não dá. Se for assim, só vai sobrar filme religioso pra assistir. É, mais ou menos. Eu fui assistir aquele do Moisés, eu quase me afoguei porque eu fui depois caminhar no mar. Não deu muito certo, não, porque... Pô, Maurício, você achou que você tava no pânico. Em entrevista ao canal da filha Giovanna Eubank, o pai da atriz relembra que quase engasgou quando a filha perdeu a virgindade. Provavelmente a filha também. Em jogo tumultuado, o jogador do Fluminense Paulo Henrique Ganso xinga o técnico Oswaldo de Oliveira de burro ao ser substituído. Oswaldo revidou e chamou o jogador de vagabundo. Tá maravilhoso, tem ganso, tem burro, tem briga, tem polêmica. Tá mais divertido assistir ao jogo do Fluminense do que a Fazenda. Não, e pra fechar, o técnico Oswaldo de Oliveira acabou sendo demitido, né? Ou seja, teve até eliminação. É a Fazenda. É a Fazenda. O apresentador José Luiz da Atena declara que se tomasse um tiro hoje, morreria sorrindo. Não, ele só disse que morreria sorrindo porque ele sabe que a outra opção é ter que todos os dias a Band fazer aquele mesmo programa. Na mesma declaração, da Atena também disse detestar programas policiais. Não, eu também detesto programa de humor. É, mas daqui não é um programa de humor, né? Daqui é jornalismo e não é pra ter graça. Igual tá no ar. E depois dessa, o Rolê de Notícias fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal no youtube.com/rolê de notícias e ajude a gente a chegar em 1 milhão de inscritos. Faltam apenas 1 milhão de inscritos, né? Ajuda aí, gente. Ajuda, por favor. Né? Lembrando que Dá estamos essa força aqui pra gente. Todos os dias após o Pingo nos Is e também após o Morning Show, certo? Isso mesmo. Certo. Falou direitinho, falou direitinho. Então, tchau. Um abraço. Tchau. Não apagou a luz, né? O rapaz, será que o rapaz não veio? Eu vou apagar. Sexta-feira. É, sexta-feira, né? Vai ter Rock in Rio, né? O pessoal já foi. Você vai? Já fui. No Rock in Rio? Acabei de ir. Já foi e voltou? Daqui é a reprise. Pronto? Tá subindo o crédito. Quem é KB? Apareceu aqui, KB, escrito. Nem veio. Rolê de Notícias. Oferecimento Smart Fit.